Olá pessoal, tudo bem? O tema desse vídeo de hoje é a utopia. A utopia é um termo que foi originado de uma obra muito conhecida chamada A Utopia, obra do filósofo, político, jurista inglês Thomas More, que no século XVI, no início do século XVI, no ano de 1516, escreveu essa obra, que era, na verdade, uma história, um livro que conta como seria uma sociedade ideal. Nessa obra, ele faz uma crítica à sociedade da época, sociedade inglesa, da período do rei Henrique VIII, que era marcada por guerras, por violência, por pela força do Estado Nacional, e o livro serve não só como uma crítica à sociedade da época, como a projeção de um lugar ideal. Esse lugar seria a utopia. Utopia vem do grego utopos. U é um prefixo de negação e seria traduzido por não. Topos, utopia, é lugar. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que a palavra utopia significa um lugar que não existe, um lugar que não há. Posteriormente, aqueles que se debruçaram sobre a leitura dos pensadores utópicos, dos textos utópicos, criaram para esse não lugar, para esse lugar que não existe, dois outros termos que são relacionados à utopia quando se pesquisa, quando se estuda algo sobre ela. É a distopia e a utopia. A distopia seria um lugar ruim e a utopia seria o bom lugar, ou o lugar bom. Então, esse é o primeiro enfoque que eu gostaria de tratar. A imaginação humana, ao criar esse mundo alternativo, ou esses modelos de sociedade ideais, esses modelos de Estado ideais, eles, ao mesmo tempo, imaginaram que eles não seriam, esses lugares, sempre bons lugares. Uma utopia pode ter aspectos extremamente negativos, como o controle social, a violência, o tecnicismo, a desumanização, como pode também projetar a existência de um lugar ou de um mundo bom, paradisíaco, onde a sociedade é harmônica, onde existe paz social, onde existe felicidade. Como eu disse, a primeira referência que se tem é a obra de Thomas More, a obra de 1516, que trouxe não só a expressão, como iniciou, por assim dizer, toda uma tradição de pensadores e de obras que se debruçaram, que trataram, que aprofundaram-se sobre o tema desse lugar que não há, ou do não lugar. Pois bem, então fica aqui a primeira questão: por que se criam as utopias? Por que criamos as utopias? Da onde surge a necessidade humana de buscar esse não lugar, ou buscar um bom lugar que não existe? Da onde é que surgiu, de que aspiração humana brotou o sentimento que levou certos homens a escrever, a teorizar, a estruturar de forma imaginária lugares, estados, sociedades, grupamentos onde as pessoas poderiam viver da melhor forma possível e que não representariam a realidade dos estados e dos modelos societários históricos vividos, vivenciados até hoje. Essa questão se coloca e nos leva a entender primeiro que
não é de hoje que se pensa dessa maneira. Muito embora essa obra seja colocada como o início de toda uma produção que poderia se denominar de pensamento utópico, já mesmo na antiguidade se tem registro de escritos de filósofos, inclusive, tratando sobre o tema, escrevendo e pensando, refletindo acerca desses não lugares, desses lugares inexistentes ou ainda não existentes. Daqui a pouco eu com certeza vou citar para vocês alguns exemplos desse pensamento em outras épocas, não só na modernidade, como na antiguidade e no período contemporâneo. Mas, voltando à questão das utopias e dos projetos utópicos, seria interessante tentarmos compreender que a utopia tem alguns traços característicos. Um deles é que elas sempre possuem, as utopias possuem um sentido teleológico, ou seja, elas visam um fim que está à frente, uma finalidade última, por assim dizer. Elas são criadas a partir de uma perspectiva de um vir a ser, de um devir, de um porvir, e não de um momento atual, de um presente. Geralmente, os escritos que constroem ou que pensam esses não lugares ou esses bons lugares, que são as utopias, eles guardam esses traços de que a perspectiva é sempre futura. Via de regra, é um lugar que não existe, mas que pode ser pensado, pode ser imaginado. Outra questão que eu gostaria de frisar nesse momento diz respeito a duas características também ligadas ao pensamento utópico e à construção das utopias, desses projetos, que seria a noção de tempo. O passado e o futuro figuram como aspectos importantes da construção desse pensamento e nessas obras. Apesar de ser o futuro a perspectiva mais forte, a perspectiva mais marcante das idealizações desses projetos utópicos, o passado também tem, de alguma forma, muito embora não seja seu traço mais decisivo, o passado também tem uma certa vinculação com o pensamento utópico. O futuro, na utopia, começando por destacar qual a sua ligação, no futuro, a utopia figura, para a utopia, para o pensamento utópico, o futuro figura como um rompimento, é uma disruptura, é uma desconexão. Então, a ideia de uma sociedade modelo, a ideia de um mundo ideal, ele é primeiramente um momento de ruptura. Então, todo projeto utópico traz em si um traço que é a ruptura em relação ao presente, ao status quo. Um segundo elemento ligado à utopia e essa questão do futuro é a noção de que se desenvolverá a partir daí uma sociedade perfeita. Então, na utopia, o futuro figura como o lugar, o tempo, onde se desenvolverá uma sociedade perfeita, um modelo de sociedade perfeita. Um outro elemento marcante é a questão da condição de possibilidade para a construção de mundos imaginários. E os mundos imaginários, dentro desses projetos utópicos, eles estão sempre num porvir, estão sempre num amanhã e nunca no presente, até porque é o presente que é colocado em xeque, é o presente que é questionado em sua validade, em seu caráter de qualitativo, né? Ele é sempre colocado em xeque. Então, a condição de possibilidade
é o futuro para se imaginar um mundo melhor. Um outro elemento que eu poderia destacar também relacionado à questão do futuro e às utopias é o elemento de revolução, a revolução do homem e a revolução de suas ideologias. Então, o futuro deixa aberto sempre a perspectiva de que a sociedade atual, quando fale, quando representa um modelo que não está legitimado ou que não traz aos homens, aos indivíduos, às sociedades, os benefícios que deveriam ser concretizados, ela fica provavelmente aberta a uma revolução. E então a utopia denota essa necessidade de se revolucionar, de se mudar algo que não funciona ou que não representa o anseio daquela época, daquele período histórico. Em relação ao passado, também não é muito diferente. Os modelos utópicos, as sociedades idealizadas, sempre, de alguma maneira, mesmo que não de forma tão explícita, buscam no passado aquele lugar ou aquele tempo que foi bom e que não existe mais. Então, em muitas dessas obras que inspiram pessoas a imaginar possíveis sociedades alternativas melhores do que as atuais, vão buscar em algum momento do passado uma espécie de tempo perdido, ou uma era dourada, uma era de ouro, ou um lugar qualquer que poderia ser novamente construído. Uma outra questão é ligada ao passado e à utopia, diz respeito à referência moral e social, que estaria diretamente relacionada a um resgate de um modo de vida perdido, e por isso mesmo almejado, ou seja, em algum momento no passado também se viveu de uma maneira mais harmônica ou mais equilibrada, e que uma sociedade do futuro, ou uma sociedade imaginada para um porvir, para um amanhã, poderia ser também abrir a possibilidade de resgate dessas referências morais, sociais mais equilibradas, mais harmônicas. E, por final, eu diria também que, em relação ao passado, as utopias resgatam, reabilitam certos valores, certas crenças, certos ideais capazes de fundamentar o surgimento de um novo período para um determinado povo, um novo período para uma determinada sociedade, que implicará necessariamente em alguma mudança. Bem, um outro aspecto que eu gostaria de falar quando se trata da questão do tema utopia é que o futuro, dentro dessas condições, é um projeto. Então, o futuro está aberto, ele está em aberto, razão pela qual o imaginário, tanto de sociólogos quanto de pensadores e literatos que escreveram sobre utopias ou que construíram utopias, ele se volta para esse aberto das possibilidades que estão representadas na imagem de um porvir, na imagem de um futuro. Isso é muito forte, a noção de projeto é muito forte dentro do pensamento da utopia. Em razão disso, vem também a reboque a questão da necessidade de transformação radical de uma sociedade em um dado momento e que está no cerne dos movimentos utópicos. Eu poderia afirmar que todo movimento utópico, de alguma maneira, traz em si essa necessidade vital de reafirmação de valores ou de negação de outros, de negação de um determinado status, de um determinado estado de coisas e da colocação de um outro estado de coisas. Então,
fica muito evidenciado no pensamento das utopias a necessidade de transformação social radical. Na grande maioria das obras de utopistas, de pensamento utópico, vocês vão encontrar essa força, essa necessidade de radicalizar, de transformar, de rupturas, né? De estabelecer rupturas e superação de etapas para a criação de um novo tempo, de novos momentos ou de uma nova história. Pois bem, então cria-se também a partir dessa necessidade uma visão idealizada do Estado. Toda utopia carrega em si, quase que necessariamente, quase que por natureza, por sua própria genética, uma visão idealizada do Estado. Ou seja, o Estado hoje existente não é suficientemente bom para aqueles que nele vivem. Por essas razões, ou por essa razão, o pensamento da utopia vê a possibilidade de um projeto de um amanhã onde os homens em sociedade pudessem estabelecer um novo modelo de Estado, um novo modelo de lei, um novo modelo de comportamento, enfim. Isso também fica muito claro dentro do pensamento daquilo que se convencionou chamar de utopias. Mas, retornando um pouco à questão histórica, a gente vai poder demarcar aqui que desde a Grécia, desde os pensadores originários, os primeiros pensadores, já se falava, já se escrevia, já se pensava em utopias. Lógico que o termo não era esse, mas as construções teóricas de muitos desses pensadores clássicos, inclusive Platão e Aristóteles, produziram obras onde sociedades eram pensadas como modelos perfeitos, capazes de superar os modelos históricos que não eram tidos como ideais. Então, a própria obra República ou a obra de Aristóteles, A Política, trazem elementos utópicos, ainda que não seja a terminologia utilizada na época, mas vendo retrospectivamente, nós já podemos encontrar lá algo que caracteriza esse tipo de pensamento. Voltando a falar em utopia, falar em utopia é, portanto, falar em um tipo de mundo que desejaríamos viver se pudéssemos tê-lo como de fato imaginamos. Pensar e falar em utopia é falar no mundo desejado, naquele mundo em que se desejaria viver se de fato as condições de possibilidade dele fossem alcançadas. Essas utopias perpassam, inclusive, o pensamento político contemporâneo. Já são bastante comuns os modelos políticos que se transformam, que passam por revoluções a partir de um projeto utópico. E em relação a sociedades contemporâneas e modernas, a utopia sempre perpassou o discurso político e as ações políticas, inclusive naquele aspecto em que se busca, através de pactos celebrados entre estados, por exemplo, a consagração de uma suposta paz perpétua, né? A união de povos, a formação de blocos econômicos, de grupos de países, quando se tenta debelar uma guerra ou fazer a paz. Sempre há nas entrelinhas também aí uma utopia, no caso uma utopia da paz, a utopia da paz perpétua, pensada lá em Kant, né, por Kant,
por os socialistas utópicos ou os contratualistas, com o pensamento que tinha um certo eco em relação a esse modelo político. Enfim, o que eu mais poderia falar a respeito de utopias? Citar aqui para vocês alguns nomes de pensadores utópicos que se debruçaram sobre o tema e que de alguma forma influenciam ainda ou influenciaram a construção de uma linha de estudo sobre essa temática da utopia. Nós poderíamos citar, por exemplo, nomes como Fourier, que foi um socialista utópico, Philip K. Dick, que é um escritor norte-americano que escreveu algumas obras que foram adaptadas posteriormente para o cinema e que traziam sempre sociedades utópicas, sociedades que não existiam, mas que poderiam ser pensadas, imaginadas. Ernst Bloch, que era um filósofo alemão, que escreveu a obra O Princípio da Esperança. Herbert Marcuse, com sua obra Eros e Civilização, também falava das sociedades industrializadas, da modernidade e dos reflexos que ela poderia trazer para a vida humana. Karl Mannheim, que já no pensamento sociológico escreve um livro chamado Ideologia e Utopia, onde ele também vai tecer comentários acerca desse pensamento utópico, do que ele entendia por utopia, e algumas obras que são geralmente citadas quando se trata do tema: a obra de Tommaso Campanella, A Cidade do Sol, a obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, a própria Utopia de More, a República de Platão, As Leis, que também é uma obra platônica que trata de modelos ideais de Estado, e a Política de Aristóteles, e mais modernamente, mais contemporaneamente, algumas obras de literatura que marcaram definitivamente o século XX e que até hoje são objeto de intenso estudo nas universidades e por alguns teóricos. Sobretudo, eu citaria aqui a obra de George Orwell, 1984, que fala sobre um mundo totalitário, muito parecido com o que nós vivenciamos hoje, principalmente no início do século XX, e a obra de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que também é um marco desse pensamento utópico, né, dentro da literatura, que traz também a figura de uma sociedade marcada pelo controle do ser humano, pela ausência de liberdade individual, pela tecnologia determinando os status sociais, classes, enfim, uma série de reflexões de grande atualidade que estão presentes tanto nesses escritores de ficção, nesses literatos, quanto em obras ligadas à sociologia e à filosofia, e que nos ajudam a entender melhor esse tipo de pensamento que é pensamento utópico, pensamento da utopia. Por fim, ainda só para fechar, eu gostaria de citar que aqui também dentro de uma história do pensamento, história das tradições dos povos, há certos lugares imaginários que guardam uma certa ligação com as utopias, aqueles lugares lendários que ninguém sabe se de fato existem, ou existiram, ou existirão, mas que acabaram sendo cristalizados, acabaram sendo se tornaram muito fortes dentro de culturas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e que são, de uma certa forma, nós podemos interpretar como lugares também vinculados ao pensamento utópico. Eu falo do Eldorado, que foi perseguido pelos espanhóis, né, a Cidade do Ouro,
a Lemúria, a Shangri-La, Atlântida, Reinos Perdidos, né, o Jardim do Éden e uma série de outras cidades que poderiam ter existido ou que o imaginário humano e histórico datado, em certo momento deu início, criou, né, esses lugares, esses não lugares que acabaram sendo perseguidos ou sempre referenciados em livros, em narrativas, e que são, de alguma forma, lugares idealizados, seriam quase que paraísos ou lugares perfeitos, lugares de bonança, comunidades morais perfeitas, enfim, seriam também ecos dessa ideia que se tornou o pensamento utópico. Por fim, para fechar esse vídeo, eu gostaria de sugerir àqueles que se interessarem pelo tema para começar a navegar pelas linhas desse pensamento do que é a utopia, a leitura de alguns livros. Eu sugeriria para vocês, primeiramente, a leitura do próprio Thomas More, no livro A Utopia, né, que é um clássico do humanismo, um pensador que deu início na modernidade a esse, não só ao conceito de utopia, mas a toda uma produção baseada nessa linha de pensamento, né? No que seria de fato a construção desses estados imaginários. É uma obra que é essencial para entender o que seria esse lugar que não existe, esse lugar que não há, e que pode ser um bom lugar, uma utopia, ou que pode ser um mau lugar, uma distopia. O outro livro que eu sugiro é a leitura do Aldous Huxley. É um livro escrito em 1932, Admirável Mundo Novo, que é uma antivisão de um futuro dominado pela técnica e pela ciência, numa visão de uma sociedade totalitária, desumanizada, e que tem muitos reflexos naquilo que foi visto no Ocidente, principalmente durante o século XX. Uma obra também essencial. A outra, por fim, termino com a obra decisiva, né? Eu acho que talvez a 1984, de George Orwell, é o livro mais marcante sobre esse tema, talvez já escrito, e é uma obra que é decisiva para o século XX, que expressa que muito do que até agora nós vivemos, e que quando ele escreveu, em 1984, 48 ao contrário. Ou seja, Orwell escreveu em 1948, pensando numa sociedade que poderia existir em 1984. E foi, na verdade, um livro muito intenso. Ele escreveu quando estava com a saúde muito abalada por uma tuberculose, entregou esse livro, sabe-se Deus como, no ano de 49, quando ele foi lançado, e morreu em 1950, pouco depois de ter lançado a obra 1984. Enfim, é um livro que diz muito sobre o que a gente vive hoje, sociedade de controle, onde você é filmado em todos os lugares, onde o Estado sabe o que você faz, o que você consome, o que você gosta, a ideia do Big Brother, do grande irmão, né, de um modelo também totalitário, baseado no controle social, no controle das vontades, dos desejos dos indivíduos. E é a minha última sugestão de leitura. Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço a atenção e até a próxima.